Fala, turma! E aí, tudo tranquilo com vocês? Professor Ivan aqui em mais uma aula, beleza? No vídeo de hoje eu vou trabalhar os tipos de matriz. Então eu vou falar um pouquinho das características de cada matriz, tá certo? Na aula passada, quem acompanhou viu que eu trabalhei matriz e trouxe algumas características relacionadas à matriz. Então eu trouxe o elemento de matriz, elementos de uma matriz, a representação, os tipos relacionados à representação. Então eu trouxe a matriz explícita e a implícita, tá? Então, muito provavelmente vai estar um card aqui em cima, levando vocês para a aula anterior, beleza? Então, na aula de hoje, tipos de matrizes, a gente vai relembrar um pouquinho do que é a matriz. Matrizes são aqueles dados organizados em forma de tabela, tá? Onde eu vou ter linhas e colunas. E não só a matemática utiliza essa ferramenta, como outras ciências também, tá? Então, uma matriz nada menos do que dados organizados na forma de tabela, no formato linha por coluna, tá? Então, eu tenho aí, ó, matrizes em linha, matriz em coluna, matriz unitária, matriz nula, matriz quadrada, matriz triangular, matriz diagonal, identidade oposta, transporta, igualdade entre matrizes e, por último, matriz inversa. Tá? O que seriam as matrizes em coluna? Então, matriz em coluna recebe esse nome, toda matriz que possui apenas uma coluna. Então, eu posso ter aqui, ó, uma matriz A desse tipo, que ela tem apenas uma coluna, tem quantas linhas? 3. Então, eu tenho uma matriz do que tipo? 3 por 1. Eu posso ter uma matriz B aqui, ó. É uma matriz coluna. Eu só tenho apenas uma coluna. E é uma matriz de que tipo? Ó? 2 por 1. Eu posso ter uma matriz C aqui, ó. 7, 8, 9, 5, menos 2. Deixa eu fechar esse parênteses aqui mais bonitinho. Eu tenho uma matriz de que tipo aqui? 5 por 1. Eu tenho 5 linhas e apenas uma coluna. Então, para ser uma matriz coluna, eu só posso ter apenas uma coluna, independente da quantidade de linhas. Beleza? Já matrizes em linha é o inverso. Tenho que ter apenas uma linha e independe também da quantidade de colunas. Então, eu posso ter uma matriz A aqui, ó. 1, 3, 0, 2. Eu tenho uma matriz de que tipo aqui? 1 por 4. Eu posso ter essa matriz B, ó. 7, menos 2 e 5. Eu tenho uma matriz de que tipo aqui, professor? 1 por 3. Eu posso ter uma matriz C. De que tipo? 2, 8. Eu tenho uma matriz de que tipo aqui? 1 por 2. Então, minha matriz em linha, ela obrigatoriamente só tem uma linha, tá? Eu tenho também a matriz unitária. As matrizes unitárias são aquelas que têm apenas um elemento. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a matriz A, do tipo 1 por 1. Tenho uma matriz B, também do tipo 1 por 1. Tenho uma matriz C, também do tipo 1 por 1. Então, a matriz unitária é aquela matriz que só tem apenas um elemento. Só que a gente precisa se preocupar e prestar bastante atenção nessa matriz B. Mas por que, professor? Porque ela também é conhecida como matriz identidade unitária. Tá? Eu vou falar da matriz identidade, mas a matriz identidade é aquela matriz onde minha diagonal principal, onde todos os elementos da minha diagonal principal equivalem aos elementos 1. Então, todos os elementos da minha diagonal principal é 1. Nesse caso aqui, ela também é chamada de matriz identidade unitária. Tá? Matriz nula. A matriz nula é aquela matriz onde todos os elementos da minha matriz, ela corresponde ao número 0. Então, eu tenho uma matriz de que tipo? 2 por 2. B. Tenho uma matriz de que tipo aqui?
2 por 1. Tem uma C, tem uma matriz de que tipo? Ó? 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2 por 3. Mas todos esses exemplos que eu dei são matrizes nulas, onde todos os elementos é igual a 0. Beleza? Matriz quadrada. Essa é uma das matrizes que a gente vai trabalhar muito ainda. Por quê? Porque a matriz quadrada é aquela matriz onde eu vou ter a mesma quantidade de linhas ou de colunas. Então, por isso que é a matriz quadrada. Se eu tiver aqui uma matriz A do tipo ó, A11, A21, A12 e A22. Percebam, tá? Eu vou ter aqui um formato de quadrado. Por isso que ela é chamada de matriz quadrada. Eu vou ter o mesmo número de linhas ou de colunas, tá? Então, eu vou ter aqui ó, uma matriz B, 2, menos 1, 0 e 4. Eu tenho uma matriz de que tipo? 2 por 2. Eu vou ter uma matriz C aqui, ó. 0, menos 1, 3, 8, 9, 5, 7 e 2. Eu tenho uma matriz de que tipo? 3 por 3. Beleza? Então, eu tenho que ter o mesmo número de linhas ou de colunas para ser uma matriz quadrada. E na matriz quadrada, ela tem algumas definições importantíssimas para quando a gente for estudar, dar continuidade no assunto de matrizes. Então, na minha matriz quadrada, eu tenho a minha diagonal principal, que eu falei anteriormente, tá? E tenho a minha diagonal secundária. Serão importantíssimas para cálculo de determinantes. Tá? Serão importantíssimas para cálculo de determinantes. Nesse caso aqui, desse exemplo A, eu tenho uma matriz de que tipo? 3 por 3. Se eu tenho uma matriz quadrada, eu também posso chamar essa minha matriz apenas uma matriz de ordem 3. Ou de terceira ordem. No momento que vocês ouvirem a matriz A de ordem 2, por exemplo, é uma matriz A2 por 2. Quando vocês escutarem uma matriz M de ordem 4, é uma matriz M, 4 linhas e 4 colunas. Beleza? Então, não esquecer disso, que isso é muito importante. Quando eu falo uma matriz de ordem 3, é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, ou uma matriz 3 por 3. Então, na matriz quadrada, nós temos a diagonal principal. Lembrando aqui, ó, A12, A13, A21, A23, A31, A32. Quem é minha diagonal principal, professor? Aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, diagonal principal. E minha diagonal secundária é o contrário aqui, ó, diagonal secundária. Beleza? Matriz triangular. A matriz de ordem N, então, obrigatoriamente tem que ser uma matriz quadrada, tá? A gente não pode esquecer isso. É triangular quando todos os elementos ou acima ou abaixo da diagonal principal são nulos, ou melhor, são zero, tá? Então, como é que eu posso demonstrar aqui, professor? Eu tenho uma matriz A, onde eu tenho aqui, ó, 7, 6, 5, 0, 8, 6, 0, 0, 7. Eu tenho uma matriz de que tipo aqui? Eu tenho uma matriz 3 por 3, ou, como a gente viu anteriormente, uma matriz de ordem 3, tá? Se eu tenho uma matriz com o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, eu posso chamar uma matriz de ordem, nesse caso, 3, tá? Aí eu pergunto a vocês, quem é a minha diagonal principal? Olha ela aqui, ó, minha diagonal principal. Beleza? Aí o que é que diz as características da matriz triangular? Que todos os elementos ou abaixo ou acima da diagonal principal são nulos, correspondem a zero. Eu tenho isso aí?
Tenho. Porque aqui, ó, tem o 0, tem o 0 e tem o 0. Então, todos os elementos abaixo são nulos. Logo, eu tenho uma matriz triangular. Porque todos os demais elementos, eles formam um triângulo. Aqui, ó. Ó, formam um triângulo. Por isso que ela é chamada de matriz triangular. Beleza? Próximo, vou botar mais um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma matriz B, onde eu vou ter aqui, ó, 5, 0, 0. Vou botar uma matriz de ordem 4, tá? 7, 8, 0, 0, 5, 6, 4, 0 e 9, 8, 7 e 6. Eu tenho uma matriz de que tipo? 4 por 4 ou, como também chamamos, uma matriz de ordem 4, tá? Quem é a minha diagonal principal? Aqui, ó, diagonal principal. Vou botar aqui só DP, tá? Diagonal principal. Aí eu tenho uma matriz triangular, vamos ver. Todos os elementos, ou acima ou abaixo da minha diagonal principal, são nulos. Vamos ver acima. Ó, 0, 0, 0, 0 e 0. Nulo. Então eu tenho uma matriz de que tipo? Uma matriz triangular. Porque os demais elementos formam um triângulo. Ó, percebam aqui, tá? Aqui. Perceba que formou um triângulo, então tem uma matriz triangular. Beleza? Vamos para o próximo. Matriz diagonal. Uma matriz diagonal é aquela matriz também quadrada que todos os elementos, tanto acima quanto abaixo da diagonal principal, são nulos, tá? Então ela é muito parecida com a matriz triangular, só que agora todos os elementos, tanto acima quanto abaixo, são nulos. Então eu só vou ter elementos distintos na minha diagonal principal. Então, exemplo, vamos lá. Eu tenho uma matriz A do tipo 3 por 3, onde eu vou ter aqui, ó, 5, 0, 0, 0, menos 2 e 0, 0, 0, 3. Eu tenho uma matriz de que tipo? 3 por 3 ou de ordem 3, tá? Em colunas, então eu tenho uma matriz de ordem 3. Aí quem é a minha diagonal principal? Ó, a minha diagonal principal aqui, ó. Diagonal principal. Se eu tenho minha diagonal principal e todos os elementos, tanto acima quanto abaixo, são nulos, eu tenho uma matriz diagonal, tá? Outro exemplo. Uma matriz B do tipo 2 por 2, onde eu vou ter menos 1, 0, 0, menos 2. Então, eu tenho uma matriz 2 por 2 ou de ordem 2, tá? Onde minha diagonal principal, quem é? Aqui, ó, DP, tá? E todos os demais elementos, tanto acima quanto abaixo da minha diagonal principal, são nulos, correspondem a 0, tá? Então, eu tenho exemplos de matrizes diagonais, tá? Próximo, matriz de identidade. A matriz de identidade é muito semelhante com a matriz diagonal, com uma característica diferente, tá? Todos os elementos da diagonal principal correspondem a 1, ao número 1, tá? Então, eu vou ter em todos os elementos o número 1. Então, tanto acima quanto abaixo da diagonal principal também são elementos nulos. Exemplo, eu vou ter uma matriz A do tipo 2 por 2. Então, eu vou ter uma matriz de ordem 2, onde na minha diagonal principal todos os elementos valem 1. E todos os elementos, tanto acima quanto abaixo da minha diagonal principal, são nulos. Diagonal
principal. Então, todos os elementos, tanto abaixo quanto acima, são nulos. E se eles são nulos, e todos os elementos da minha diagonal principal correspondem ao número 1, então eu tenho uma matriz, ó, identidade. Beleza? Outro exemplo. Vou ter uma matriz B do tipo 3 por 3, onde eu vou ter, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Uma matriz 3 por 3, ou de ordem 3, tá? Onde a minha diagonal principal, tá aqui, ó, minha diagonal principal, DP, todos os elementos valem 1, são 1, ou melhor, é 1, né? E todos os demais elementos são nulos. Então, eu tenho uma matriz identidade. Beleza? Matriz oposta. Para encontrar a matriz oposta de uma matriz qualquer, basta trocar os sinais. Essa é a mais fácil de todas, tá? Então, eu tenho a matriz A do tipo 3, 2, 5, 8, 7, 9. Percebam que eu não preciso ter uma matriz quadrada nesse caso aqui, tá? Então, eu vou ter uma matriz oposta à matriz A da seguinte forma. Vou colocar aqui menos 2, tá? Quando eu tenho uma matriz que eu tenho os mesmos elementos, só que com sinais trocados. Então, eu vou ter aqui, ó. Deixa eu colocar aqui matriz B, tá? Para vocês não se confundirem. Então, eu vou ter uma matriz menos 3, menos 5, 2, se ali é positivo, menos com menos dá mais. Menos 8, menos 7 e menos 9. Eu tenho uma matriz de que tipo aqui? 2 por 3 e 2 por 3, tá? Então, a matriz oposta nada mais, nada menos do que a troca de sinais. São os mesmos elementos, só que com sinais diferentes. Beleza? Matriz transposta é aquela que é obtida quando escrevemos as colunas de uma matriz na mesma ordem como uma linha. De uma maneira simples, o que é linha torna-se coluna e o que é coluna torna-se linha. Então vamos lá, ó. Letra matriz A, matriz do tipo aqui, ó, 3 por 2, 5, 8, aqui, ó, 3 por 2, porque são 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou ter uma matriz 3 por 2. E qual é a matriz transposta? Então, a matriz transposta, tá? O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Então, eu tenho aqui, ó, 2 menos 2, 5, 8, 8 e menos 3. Então, eu vou ter uma matriz de que tipo agora? 2 por 3. Beleza? Então, é só trocar o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Vou fazer outro exemplo aqui, ó. B, 5, 8. Vou inverter. 5. Colocar uma matriz aqui. 2 por 3 agora. 5, 8, menos 8, menos 2, 7 e 8 de novo. Então, eu vou ter uma matriz 2 por 3. E a matriz transposta dessa minha matriz B vai ser, ó, 5 menos 8, 7. 8 menos 2, 8. Tá? Então, eu vou ter uma matriz agora 3 por 2. Beleza? O que era linha virou coluna e o que era coluna agora virou linha. Tá bom? Matrizes iguais ou igualdade de matrizes. Como o próprio nome já diz, eu vou ter duas matrizes iguais. Então, eu vou ter aqui, ó, uma matriz A e uma matriz B, onde todos os elementos têm a mesma ordem e são iguais, tá? Então, eu vou ter 7, 6, 5, 8, 2, 3, 3, 4, 6, tá? Eu tenho uma matriz de que tipo aqui? 3 por 3 ou de ordem
3, tá? E minha matriz B? Quais são os elementos? 7, 8, 3, 6, 2, 4, 5, 3, 6. Também uma matriz 3 por 3 ou de ordem 3, tá? Então, todos os elementos têm a mesma posição, têm o mesmo posicionamento e os mesmos valores, tá? Então, isso são as matrizes iguais ou igualdade de matrizes. Matriz inversa. Vamos lá. A matriz inversa é uma matriz quadrada, tá? Lembrando aqui, ó, para não esquecer, a matriz inversa é uma matriz quadrada. Ela ocorre quando o produto de duas matrizes for igual a uma matriz identidade, tá? Nesse caso aqui específico, a gente vai falar um pouquinho mais na frente quando entrarmos nas operações aritméticas com as matrizes, tá? Mas a matriz inversa, basicamente, é quando eu multiplico duas matrizes, tá? E como resultado ou como produto, tá? Ou como resultado, eu vou ter uma matriz identidade. Lembrando que a matriz identidade, ó, onde todos os elementos, tanto acima quanto abaixo da diagonal principal, são nulos, tá? Então, quando eu tenho a multiplicação de duas matrizes, quando eu multiplico, por exemplo, aqui, ó, aqui poderia muito bem ser uma matriz B, tá? Quando eu multiplico A por B e como resultado me dá uma matriz identidade, eu posso dizer que eu tenho duas matrizes inversas, tá? Que a matriz A é inversa à matriz B, beleza? Então, basicamente é isso. Estudem, se dediquem, façam exercícios, busque o conhecimento, que o conhecimento está aí para todos, tá bom? Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Fui!